Bom, vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Estamos aqui para fazer a nossa revisão de informática para a prova da Polícia Científica, tá? Estamos na nossa reta final, né? Amanhã ainda tem o professor Sérgio com a parte de raciocínio lógico e também o professor Roosevelt, né? Que seria para ontem, né? Mas em razão de alguns probleminhas, vai ficar para amanhã para fechar com ele a parte de direito administrativo. Ok? Na parte de informática, pessoal, eu tentei selecionar aqui algumas questões e, claro, eu não vou me prender apenas à questão em si. Vamos tentar diversificar, vamos tentar ver o que mais pode aparecer dentro daquele assunto, dentro daquele tópico, ok? E aí, com isso, a gente tem um apanhado, uma geral aí do que a FEPESE vem cobrando, né? E, claro, né, o que a gente pode esperar para a nossa prova de domingo agora. Só para lembrar os colegas que 80% aí do conteúdo é a informática básica. É que é cobrado na maioria dos concursos, certo? Você que vai prestar INSS, você que prestou Polícia Civil aqui do Paraná, você viu algo nesse sentido. Mas tem ali uns 20%, e não digo uma novidade, mas é algo que não é comum, né? Muitas vezes em concurso da área de TI, aí cai, né? Concursos de área específica, que é aquela parte de banco de dados, que é a parte de data warehouse, data mining, até a mesma ideia de nuvem, o aprofundamento de nuvem, geralmente cai em concursos, né? Mais de uma área um pouco mais específica, perfeito? Mas vamos tentar mostrar aí o que pode aparecer, como pode cair. Eu passei para vocês, pessoal, uma lista, né? Uma lista agora para a nossa revisão, e a gente vai tomar ela como referência para a nossa aula de agora, perfeito? Bom, vamos lá, vamos jogar ali na nossa lista aqui. Veja que são todas questões da banca. Isso é importante, a gente tentou mostrar para o aluno realmente que, né, a FEPESE é uma banca que tem uma diversidade na cobrança, né? Então, tem questões fáceis? Tem. E eu acredito que não só na minha matéria, mas dos outros colegas também, né? Mas tem questãozinha que ela é meio travada. Então, você entender o estilo, entender o que você deve, de repente, dar uma reforçada, é legal. Olha só, essa primeira aqui fala sobre a parte física. Sinceramente, ó, prova de 2019, ok? Deixa eu só ativar aqui, ó. Prova 2019, falando sobre o quê? Né? Sobre a parte física. Analise as afirmativas abaixo sobre os componentes de um computador, hardware e software. Veja, o software é a parte lógica. Todo mundo sabe que software é lógico e hardware é físico. Então, aqui está chovendo no molhado. Com o software, o hardware ganha vida, né? O corpo e a alma do computador, executando as instruções que lhe são passadas por meio dos programas de computador. Ó, se parasse até aqui o cara, pô, tranquilo, questãozinha fácil. Mas ele seguiu ainda enfeitando essa história. Então, com o software, o hardware ganha vida. Até aí, tranquilo. Executando o quê? Instruções que lhe são passadas por meio de programas do computador, ou seja, você alimenta os dados e o software vai executar a sua função, vai executar a sua tarefa, vai executar o seu papel, tá? Então, até aqui, tranquilo. O final que ficou meio enfeitado demais, mas pode considerar o item 1 como correto. O item 1, certo. Bom, vamos ver o item 2. Vamos ver o item 2, deixa eu só habilitar aqui a minha canetinha. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Calma aí. Segundo. Olha. Então, item 1, ok. Perfeito. Vamos para o item 2. As partes físicas do computador, tais como dispositivo de entrada e saída, monitor, teclado, impressora. De entrada e saída, monitor, teclado, impressora. Monitor é saída, teclado é entrada, impressora é saída. E dispositivos de armazenamento,
Exemplo, memória volátil e memória permanente. Primeiro que memória sempre armazena, né? Sabe disso, memória, papel da memória é armazenar. Só que algumas vão armazenar de forma temporária, que é a volátil, RAM, cache, e outras vão armazenar de forma definitiva, permanente, não volátil, o HD, a memória ROM. Então tá, gostei. Então, a parte física, como os dispositivos e os dispositivos de armazenamento, são chamados de hardware. Beleza. Ou seja, continua essa ideia do que é físico, o que é lógico. Gostei do 2. Software é a parte física. Acabou. Veja que esse detalhe já ajuda você. Não tem como ser 2 e 3. 2 e 3 são contraditórios. 1 e 3 é contraditório. Então, 1 e 3 você não tem como marcar. 2 e 3 não tem como marcar. Agora, a tua dúvida é, será que é só a 3? Será que é só a 2? Será que é 1 e a 2? Então, para nós aqui, 1 e 2, letra C. Letra C. Questãozinha envolvendo a parte de hardware, fácil. O que eu chamo a atenção do aluno? Memórias. Entender as características da memória, memória permanente e memória temporária, memória que é volátil e memória que é não volátil. Tá? Isso é uma parte interessante. Na memória permanente, a gente vai ver principalmente na ideia do backup. Volta a aparecer uma possibilidade. Tu lembra que a memória permanente é onde eu vou, por exemplo, instalar meus programas, salvar meus arquivos, ou, de repente, fazer uma cópia de segurança. Então, um pendrive, um HD, né, um SSD, são exemplos de memória permanente, memória de guarda definitiva. Então, a ideia de memória aqui é uma boa pedida aí para dar uma retomada em prova. Legal? Pessoal, alguma pendência, alguma dúvida aqui? Tranquilo, tranquilo? Qualquer coisa, prende o grito, vai colocando no chat ou abre o áudio aí e pergunta para nós, tá bom? Vamos para a segunda? Vamos para a segunda questão. Cara, essa segunda questão é uma questão antiga. Mas o que acontece? Na nossa lista anteriores que a gente fez, tem até algumas questões falando sobre formatos, tipos de arquivos. Isso é uma expectativa legal de prova, né? Você conhecer algumas extensões, você conhecer alguns formatos, aonde é aplicado, onde é trabalhado cada formato. Vamos ver. Aqui o que ele está perguntando? Assinale a alternativa, identifica corretamente um formato de arquivo que armazena documento texto, cuja edição pode ser efetuada utilizando diversos editores de textos diferentes. Então, sabe aquele texto? Sabe aquele formato de texto que vai ser aberto no Word, vai ser aberto no Writer, vai ser aberto em tudo que é, né? Em tudo que é editor de texto? Tá? Bem, quando eu falo isso, o cara já está pensativo num formato que é o PDF. Foi ou não foi? Você pensou ou não pensou no PDF? Só cuidado. O PDF, agora, recentemente, ele pode ser editado no Word. Editado. Você viu que a questão fala de edição, tá? Então, a partir da versão Word 2010, 2013, 2010 você salva como PDF, o 2013 você consegue abrir e editar, 2013. Agora, o Writer do LibreOffice, você não abre o PDF. O máximo que você faz é criar um documento e gera o PDF, exporta como PDF. Então, eu falo que você deve ter ficado pensativo, vamos voltar lá, com relação ao PDF. Só que eu te digo o seguinte, ó, edição, não. Outro que dá para arriscar direto é o PPT. PPT é PowerPoint, né? Na verdade, PowerPoint das antigas ainda.
porque o PowerPoint mais novo é o PPT-X. PPT-X, ok? Então, ficamos o quê? XML, XPS e RTF. XPS é uma espécie de uma versão do PDF. O XML tem a ver com página web, né? Outros formatos. E o RTF, Rich Text Formats, um texto em formato rico. É o tipo do texto que pode ser tranquilamente editado, trabalhado, carregado no Word, no Writer, o editor de texto que você tiver aí, ok? RTF é meio um texto coringa. Detalhe, o TXT também. Só que a diferença do TXT para o RTF é que o RTF é um texto rico e essa riqueza dele é aceitar formatação. O TXT não aceita formatação. Negrito, itálico, cor, não. É um texto nu e cru. Já o RTF, ele aceita a formatação. Então, aqui para nós é RTF. Boa. Deixa eu colocar outro formato que eu estava revendo algumas questões, não só da tua banca, FEPESE. Nós temos um concurso Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJ Minas Gerais, onde a banca é a tal da IBFC. IBFC. Tá, e da Y, é outra banca. Calma. E essa banca é tarada em cobrar um formato chamado CSV. CSV. O CSV, ele é muito usado, por exemplo, quando você importa dados. Importa dados. Pensa assim, você acabou de acessar o teu aplicativo do celular, né? Do banco, né? Do teu home banking. E lá ele te dá a chance de, tá vendo o extrato? Tá vendo o extrato? Quer exportar o extrato para o Excel, quer exportar o extrato para um aplicativo qualquer? Você pode mandar salvar, né? Exportar no formato CSV. O formato CSV é aquele formato que ele separa as informações por ponto e vírgula. Data, ponto e vírgula, descrição, ponto e vírgula, valor, ponto e vírgula, se é débito ou crédito. Então, é o CSV. Então, você vê que o CSV, ele é muito usado nessa parte de importação ou exportação de dados. Lembra que eu falei? 80% da nossa prova é a informática básica. 20% tem muito a ver com banco de dados, data mining, nuvem. Então, daqui a pouco, esse tópico não é banco de dados, esse tópico é tipo de arquivo, extensões, formato. Então, nesse tópico, ele pode citar o TXT, o RTF, tá? Ele pode citar o CSV. Então, o CSV é um formato legal, né? Algumas bancas são taradas por esse formato. A FEPES não é tarada, mas pode cobrar numa questão o tal do CSV, que não é o alvo da questão aqui, mas como eu falei, né? Eu vou ver a questão, eu vou responder a questão e vou atirar para os lados. Vou tentar acertar a periferia, né? Estou vendo uma questão, mas estou tentar acertar mais 2 ou 3 ao redor. Então, a gente vai ver 15, então eu vou tentar ver 45, 50, né, ao redor. Ok? Formato CSV é uma boa pedida. Vamos lá. Aqui para nós, resposta letra D. O formato de texto que pode ser trabalhado, editado por outros editores, é o tal do RTF. Tá? Tranquilo? Vamos para 3. Vamos para 3. Você vê que aqui de novo, né, pessoal? De novo, eu tenho tentado ver um pouco de cada assunto. Fazer um tour aí pelo edital. E agora é o quê?
é a vez do Windows. A vez do Windows. Bem, essa questão do Windows fala sobre o quê? Geralmente ele cobra recursos. Pode esperar o painel de controle, o Windows 7, ou configurações, o Windows 10. As categorias, né? Que tipo de recurso o Windows oferece para instalar, para desinstalar, para configurar? Olha só, recursos voltados à segurança. Voltado à segurança. Pessoal, quando eu falo recurso voltado à segurança, primeira coisa que vem em mente. Estava numa turma presencial, voltada ao INSS, também outra banca, né? Sebrasp, onde o aluno ele cometeu aquele errinho clássico. Ele estava falando do firewall. Veja, firewall, tem o firewall de rede, né, claro, e tem o firewall do Windows. O firewall do Windows é um firewall programa. O firewall do Windows não é antivírus. O antivírus nativo padrão do Windows 10, é o Defender. Ok? E você pode ter outros antivírus instalados, ok? Mas o firewall é uma barreira, é um controlador de tráfego, né? Agora, olha só, bloqueio nas estradas, né? O firewall é aquele bloqueio, dizendo que pode passar ou que não pode passar, ok? Então, o firewall é isso. É claro que com o bloqueio, ele pode impedir alguns ataques, pode, mas não que ele tenha o papel de antivírus. Perfeito? Bom, o antivírus do Windows 10 é o tal do Defender. Perfeito? Mas aqui não está perguntando sobre ferramentas antivírus, ele está perguntando sobre ferramentas administrativas. Vai lá, ferramentas administrativas. O que é aqui, desse ele está citando, qual ou quais, né? Qual ou quais delas são ferramentas administrativas? Eu tenho certeza que o aluno vai lembrar do desfragmentador. O papel do desfragmentador é desfragmentar, reorganizar os arquivos em áreas contínuas. É aquele caso do cinema. Você foi no cinema com a sua cara metade, né? Você foi assistir Adão Negro. É o filme agora do momento, né? Quem já assistiu Adão Negro? Isso que é bom, né? Você foi assistir Adão Negro, você e a sua cara metade. Vocês compraram 2 ingressos, né? Querem sentar juntinho, não quer cinema? Eles te ver juntinho, ok? Só que você chegou tarde. Então, tem os 2 lugares, mas tem um aqui no canto, tem outro no outro canto. Então, quando o cinema está fragmentado, demora mais para você achar o lugar, sentar, se acomodar. O desfragmentador, ele reorganiza, ele reagrupa. Vem você para cá, vem você para cá, vem você para cá, vem para cá, vem para cá, vem você para cá. E o espaço vazio fica no fim. Ou seja, cuidado. O desfragmentador não ganha espaço em disco. O desfragmentador otimiza o acesso, né? O desfragmentador otimiza o acesso. Perfeito? Então, uma ferramenta administrativa que o aluno vai lembrar. Tem a história do limpeza de disco, tem a história da, né, verificação de erros. Esses são os tradicionais. Olha só, joga lá. Então, desfragmentador e otimizar unidades. Ok, o 1 está certo. Se o 1 está certo, vou riscar aqui. Agora, resta saber. É todo mundo? É o 1 e o 2 ou o 1 e o 3? Central de rede e compartilhamento não é uma ferramenta administrativa. É um recurso lá, o Windows 10, né? É lá do configurações. É um recurso, é uma categoria, um recurso lá do configurações, mas não é uma ferramenta administrativa. Não. 2 risca.
Se o 2 risca, olha só que legal, olha só que legal. O agendador de tarefas é. Então, você vai poder agendar tarefas como, né, uma atualização, o Windows Update, porque às vezes é chato. Imagine que eu liguei o computador agora para dar aula e aparece uma mensagem: quer atualizar o Windows? Agora não, né? Agora não. Não, você pode atualizar e continuar trabalhando. Eu sei que pode, mas vai ficar mais lento. É uma tarefa a mais a ser feita. Então, não quero. Então, você pode agendar essa ou outras tarefas para fazer em outro horário. Fazer em outro horário. Então, é uma ferramenta administrativa. Sendo assim, letra C. É para ser letra C. Letra C. Ok? Tranquilo aqui? Bom, vamos para a próxima. Pessoal, qualquer dúvida, pode ir perguntando. Desculpa aí a voz, né? A voz tá sumindo, tá sumindo. Porque a maioria aqui ou é de Curitiba ou tá, né? A Lu mesmo, né? Já conhece Curitiba, né? Deve estar em Balneário Camboriú, deve estar quente lá. Tá quente aí, Lu? Né? Aqui tá frio que é Tá, um mas não, tá gostoso. Não tá cão. quente nem frio, tá agradável. Aqui está o inferno, como sempre, tá? O inferno de frio, né? O inferno de frio, ok? E aí essas oscilações de temperatura, pô, para professor isso mata pra caramba a voz, né? Então peço desculpas aí, tá? Imagina. Mas vamos seguir. Tá dando para Bora. escutar, dando para entender, né? Então vamos lá. Vamos para 4. Vamos para a questão número 4. Cara, essa é muito boa. Essa aqui é muito boa. Roberta, você está por aí, Roberta? Tô, professor. Legal. Por que eu falei da Roberta? A Roberta, a Lu e outros mais fizeram comigo aqui, né, na época, a turma da Polícia Civil aqui do Paraná. Só que na Polícia Civil do Paraná, a cobrança era só do Linux, ok? E aí a Roberta até me perguntou um comparativo, né, do Windows e Linux, e aí o Roberto, é para a prova da prefeitura? Esquece, lá é só o Windows. Mas agora eu me toquei. Se você está estudando também para a polícia científica, aí esse comparativo é válido, porque aqui na polícia científica cai tanto o Windows como o Linux. Então, veja, essa é uma cobrança boa, porque envolve, né, a parte de rede, a parte do Windows e a parte do Linux. O que acontece? Acredito eu que muitos de vocês já tiveram em algum momento da vida, problema na internet. Né? Já ouviu falar de problemas na internet? Oh, caramba, né? Hoje mesmo a internet, até falei com o pessoal antes, né? Tava terrível, terrível mesmo, tá? Bom, e aí quando você ligou para o teu suporte, lá para Liga, né? Para Liga, lá para, né, para Vivo, para Claro, né? E o técnico te atendendo, ele falou o seguinte, ó, vamos fazer um teste, vamos ver como é que está a tua conexão. No Windows, vai para aquele ambiente, aquela telinha do DOS, telinha preta, digita lá ipconfig. Por que ele pede para você digitar ipconfig? Para ver as configurações da tua placa de rede. Tá? Como é que está a tua conexão? Que IP você está usando no momento? Calma, eu sei que isso é bastante técnico, mas tu vai entender onde eu quero chegar. Então, é um comando que é um comando, digamos, comum. Você mesmo, sem saber, mas sob orientação do técnico, você deu um comando ipconfig para saber como é que está a tua configuração com a internet. Você que usa o Windows. Agora você que usa o Linux, o técnico deu outro comando. Então, ó o comparativo. ipconfig é no Windows. if
de interface. Configuração da interface de rede, IF-config. É essa questão. É essa questão. Vamos lá. FEPES, Águas de Joinville, Companhia de Saneamento, né? Joinville, 2018, não é tão antiga. Assinale a alternativa que contém os utilitários de linha de comando do Linux e do Windows, respectivamente, Linux e Windows. Cuidado, Linux primeiro, que possibilitam obter informações sobre a interface e configurações de rede do computador. Então, IF do Linux, IF. Não. IF. E IP config do Windows. Resposta, letra E. Resposta, letra E. Esta aqui é boa, hein? Essa aqui é boa. Essa aqui já era boa naquela época que a gente estava estudando para a Polícia Civil do Paraná. Já era boa. Agora, então, ela é melhor ainda. Porque agora, esse comparativo entre os dois. Ok? Tranquilo? Show. Professor, Fala. você acha que vai cair, tipo, é difícil saber se vai cair meio a meio, Linux e Windows, ou se cai, ou se a banca gosta mais de um, de outro, é difícil, né? É difícil, mas pela quantidade de questões que tem em informática, eu diria que não seria demais cobrar de 2 a 3 questões. Não seria demais. 3, uma de cada e uma comparando. 2, uma de cada. Uma só, pela quantidade de questões, acho pouco provável uma só envolvendo aqui, mas uma só. Aí a preferência é o Windows. Mas vamos lá, né, Roberto? Quando a gente está estudando para concurso, você sabe que 80% que cai é sobre tal coisa. Legal. Só que às vezes 80% na prova é pouco para passar. Então o aluno, ele quer os outros 20. Ele quer os 90, ele quer os 100, claro, ele quer os 100, né? Então, infelizmente, né? Por mais que eu diga para você que, a preferência é o Windows, tu vai ter que dar uma olhadinha no Linux, vai ter que traçar o comparativo, porque pode vir até 3 questões. Sim. Mais de 3 é exagero. Não, é exagero. Mas até 3, eu diria que é viável. Ok? E não dá para perder as 3. Não. Vamos lá. Pessoal, deixa eu ver como é que está o nosso público aqui. Estamos com 8 colegas. Só levanta a mão quem estudou para a Polícia Civil do Paraná. Levanta a mão rapidinho para eu ver aí quem estudou. Você sabe que o levanta a mão tem um recurso aqui, reações, você clica lá e levanta a mão, né? É só fazer isso, tá bom? Eu não sei se no celular aparece também. Eu nem sei onde que tá. Eu vou levantar aqui o vídeo, que eu nem sei onde que tá a mãozinha aqui. Faz um joinha, tem um bate-palma, né? Mas tá bom. Então eu vi que a Roberta fez, eu sei que a Lu fez, mas os demais, Jason, o iPhone, de quem? Cecília, né? Olha lá, o Jason fez também. Esse pessoal que fez a prova da Polícia Civil do Paraná está em vantagem. Porque aí aquela questão de Linux você deve ter estudado, comandos, deve ter estudado. Então você já tem um meio caminho andado. Ok? Só estou dizendo para orientar, né? Aproveitar aquele conhecimento que você adquiriu lá no outro concurso. Ok? Vamos lá. Vamos para a questão número 5. Office. Word, Excel e PowerPoint. Writer
Calc e Impress. Então, nós temos aqui a possibilidade da cobrança dos 6. Claro, não vai cair uma questão de cada. Não vai. Na verdade, muitas provas de Santa Catarina, eles gostam de cobrar a figura do Office. Mas o edital, às vezes, é mais direcionado para o Office. Então, tem que tomar cuidado com isso. Ah, professor, eu vi muita questão do Office. Tu viu o edital? Não, o edital falava só do Office. O nosso fala dos dois. O nosso fala dos dois. Então, cuidado aqui com a cobrança. Esta, por exemplo, esta questão, ele fala do Word do Office 365. Tô nem aí. Podia ser o Word, podia ser o Writer, né? Podia ser o Word pré-histórico, podia ser qualquer um. Essa questão vale para qualquer versão. Então, vamos fazer o seguinte. Ao usar o Word em português, tá? Em um documento que contém 5 páginas, necessita seguir somente a primeira página e a última, a 1 e a 5, estejam em modo paisagem, enquanto a 2, 3 e 4 estejam no modo retrato. Cara, essa história de paisagem e retrato, você sabe, né? Você sabe, né? Eu até coloquei lá no nosso canal, no YouTube, que estavam, né? Até semana passada estava um troço insuportável. Ninguém falava outra coisa sem ser política. Eu falei, ó, chega, para de falar de política um pouco, para. Foco no estudo, meu amigo. Foco no estudo. Orientação. Né? Não é Lula e Bolsonaro. Não. É retrato e paisagem. A folha de pé e a folha deitada. Ok? Então, o que ele está dizendo? Ele quer que a primeira e a quinta tenham um tipo de orientação. E a 2, a 3 e a 4, outra orientação. Ok? Como é que faz isso? Quebra de seção. Vamos lá, vamos tentar fazer o desenho aqui. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo. Como é que é a história? Então, a primeira e a quinta está no modo paisagem. Então, você vai dar, tentar fazer, né? Ó, a primeira, paisagem. As outras, em retrato. E a última, volta a ser paisagem. Ok? Como é que eu faço isso? Eu vou inserir uma quebra de seção. Esta seção, eu vou formatar orientação, ó, paisagem, tá? Agora, esta seção, eu vou orientar como retrato. E caramba, mas tem outra mudança, outra quebra de seção. Se eu tenho 3 situações, eu preciso de 2 quebras. Uma quebra de seção aqui e outra quebra de seção ali. Seção 1, paisagem. Seção 2, retrato. Seção 3, paisagem. Ok? Então, o que você vai ter? 2 quebras de seção. Legal. Só para você entender, ó, essa aqui é uma prova de 2021. Prefeitura de Camboriú aí, Balneário de Camboriú, estamos chegando aí, né? Montamos já uma excursão, eu e a professora Helena, por enquanto, estamos indo para Camboriú visitar lá a Lu, né? E aproveitar e levar a Roberta já para fazer a prova também, tá? E aí você vai ver o seguinte, pessoal, tá? Esta questão é da FEPESE. Não, a FEPESE plagiou essa questão da Carlos Chagas. Eu conheço a questão da Carlos Chagas, das antigas. Ou seja, nada criativo, é uma cobrança da mesmice, é uma cobrança fácil. Então, entenda como funciona quebra de seção, quebra de página, quebra de coluna. No Word, aonde você vai para criar essa quebra, guia layout. No Writer, onde você vai para criar essa quebra, no menu inserir. Então, você conhecer um pouco sobre esse assunto é legal. Né? Então, acredito
aqui na parte de editor de texto, se cair, e a chance é grande, principalmente editor de texto e planilha, apresentação eu acho fraco, hein? Acho fraco, mas sabe-se lá, né? Então, em texto, a parte de formatação de fonte, de parágrafo e de página. Isso é um exemplo de formatação de página. Né? A ideia do paisagem, a ideia do retrato, orientação. Para ter essa formatação diferente, quebra de seção. Beleza, fechou aqui a questãozinha bonitinho. Vamos lá? Letra B. Vamos para 6. Vamos para 6. A 6, pessoal, é uma questão de planilha que fala sobre uma função. O problema aqui é o seguinte. Função, existe um caminhão de funções. É função andar com pau. E o pior, a FEPES, ela não curte muito as funções básicas. Aqui ela quer inovar, aqui ela quer enfeitar, aqui ela quer colocar uma questãozinha também, né, um pouco mais elaborada, ok? Veja, essa até é fácil. Essa até é fácil. Não sei se você conhece também, né? Essa até é fácil. Qual o nome da função do Excel? Poderia ser do Calc, é igual. Então, tanto faz se é Excel ou Calc, ok? Em português, que retorna o quê? O último caractere, ou os últimos caracteres de uma cadeia de texto. Pessoal, cadeia de texto em informática é chamada de string. String. Só que cuidado, de repente o cara é da área de tecnologia, ele conhece de programação, mas não conhece o Excel. Cadeia de texto, string. Já sei, substring. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Essa letra C foi colocada para confundir o colega que é da área. E não conhece, às vezes, o Excel, né? Conhece programação, conhece a parte de banco de dados, conhece outras coisas, né? Mas não conhece a parte de planilha. E tem muito disso. Na área de informática, tecnologia, o pessoal migra para algumas áreas. Tem colega que é especialista na área de segurança, tem colega que é especialista na parte de gerenciamento de projetos, né? Então, tem vários segmentos, ok? Então, por isso que eu falo, né? O papel do professor aqui é conhecer um pouco de cada ramo, para poder passar a orientação. E até ver por que tinha aquela letra C. Da onde ele tirou isso? Ok? Vamos lá. O que ele quer saber? Eu quero pegar os últimos caracteres, o último ou os últimos, de uma cadeia de texto, com base no número de caracteres especificado pelo usuário. Então, vamos pensar que eu tenho uma palavra. Márcio. E eu quero usar uma função que pegue o quê? Os 3 últimos caracteres. Tá aqui a palavra, eu quero pegar esses 3 últimos. O que você acha? Direita ou esquerda? Direita ou esquerda é uma coisa muito relativa, né? Se você está indo ou vindo, a tua relação é olhando para a tela, As 3 últimas são os 3 caracteres à direita. Então, igual, direita, entre parênteses, a palavra ou a célula onde está a palavra, ponto e vírgula. Só um segundo aqui que meu mouse travou. Ponto e vírgula. E a quantidade de caracteres que eu quero pegar. No meu exemplo, eu queria pegar as 3, né? Eu queria pegar as 3, então, ponto e vírgula, 3. Ok? Se eu fosse à esquerda, eu pegaria as 3 primeiras. Direita, eu pegaria as 3 finais. Direita ou esquerda. De novo, né? Aquela divisão entre direita e esquerda. Daqui, pessoal, texto extraído. Não tem, tá? Não tem. Mas olha só, tem uma função. Imagine que eu não quero tirar as 3 últimas,
eu não quero tirar as 3 primeiras. Eu quero tirar a partir do segundo, M, a partir do A, eu quero tirar os 2 caracteres ou os 3 caracteres seguintes. Aí eu vou extrair do texto. Eu vou extrair do texto. Só que a função para extrair um pedaço do texto, né? A função para extrair um pedaço do texto é este, de extração, este, ponto, este temudo, ponto, texto. Então, texto extrair não tem, tá? Texto extrair não tem, mas este texto tem. Por que eu falo isso? Porque amanhã ou depois é a questão. Hoje ele perguntou aqui, finalzinho, mas amanhã depois ele quer pegar no meio, no meio. Então eu vou dizer, a partir de uma posição tal, né, da célula tal, quantas posições eu quero pegar? Ok? Mas aqui para nós é letra A. Letra A. Então, quem puder, dá uma olhada em funções, PROC-V, CONT-C, né? Funções mais elaboradas, mais elaboradas. É uma tendência para a FEPESE. Perfeito? Bom, vamos seguir. 7. Sobre o PowerPoint. 2022, hein? Prova recente. A guia do PowerPoint, em português, responsável por configurar efeitos. Falou efeito, tem 2 guias. Efeitos de animação e efeitos de transição. A transição é a troca dos slides. A animação é como os objetos entram. O que ele quer aqui? Responsável por configurar efeitos sobre os elementos do slide. Teclei Enter, vem esse título. Teclei Enter, veio uma figura. Os elementos do slide, não é o slide em si. Então, é um efeito de animação. Cadê a animação? Cadê a animação? Cadê a animação, pessoal? Letra D. Letra D. Ok? Na nossa lista tinha uma outra questão parecida que falava sobre o efeito em cima da troca do slide. Aí seria transição. Esta perguntou sobre animação. Ainda sobre o PowerPoint ou Impress, né? PowerPoint ou Impress, você poderia pegar e dar uma estudada também sobre o conceito de slide mestre. Slide mestre é uma boa. Slide mestre é aquele slide que serve de referência, de base, para montagem dos demais slides. Quando você vai lá e altera o slide mestre, todos que nasceram a partir do mestre sofrem esta alteração. Ok? Deixa eu só. Então, lá, comer minha pastilha de house aí que ajuda, né? Então, vamos lá. Esquenta a garganta, refresca aí, melhora um pouquinho. Bem, então, a ideia de slide mestre é uma boa pedida também quando se fala em software de apresentação. Isso tem tanto para o PowerPoint como para o Impress. E está onde? Na guia exibição ou no menu exibir. Ok? Pensando no Impress, pensando no PowerPoint. Vamos seguir? Vamos seguir. Então, provavelmente, uma questão sobre hardware, uma questão sobre formato, tipo de arquivo, de repente, umas 2 ou 3 questões sobre sistema operacional, e de repente, mais umas 2 ou 3 questões sobre a parte de aplicativo do escritório. 2, tira o PowerPoint, tira a apresentação. 3, coloca a apresentação. Vamos lá. Oito. Aqui tá fácil. Aqui tá fácil. Difícil
uma questão sobre correio eletrônico ser complicada. Mas sabe como é que é, né? No calor da prova, na tensão que você está, muitas vezes até questão fácil o cara perde. Mas perde por nervosismo, perde por falta de atenção, perde por descuido. E se você olhar, né? Ó, já é agora, que hora é agora? 9 e pouco da noite, isso? 9h45. Os olhinhos já estão pequenos, né? Você olhar para essa questão, dá até raiva, porque parece que todo o texto é igual, né? Parece que tudo que está escrito ali é igual. Então, você já começa a ficar com a vista cansada. Então, é o tipo da questão que pede fiscal, vai no banheiro, lava o rosto e vamos lá. Vamos ler ele com calma. 8. O uso do correio eletrônico é amplamente difundido nas organizações em todo o mundo, né? Sobre o uso do correio eletrônico, é correto afirmar que, vamos lá, A. Serve para enviar mensagens somente a destinatários internos da organização que possuem endereço eletrônico. Ou seja, só pode mandar para alguém de dentro de uma empresa. Claro que não, né? Você manda para um cliente, você manda para um fornecedor, você manda para quem quiser, desde que quem quiser tenha um endereço eletrônico, é óbvio, né? Mas não apenas para destinatário interno. Então, não. B de bola. Serve para enviar mensagens a destinatários internos e externos à organização que possuem endereço eletrônico. Ou seja, se você pegar o público interno e o externo, sobrou alguém? Não. Então, é para mandar mensagem para qualquer um, para qualquer Zé que tenha endereço eletrônico. Olha, gostei. Serve para enviar mensagens somente a destinatários externos. Então, um colega ali do lado não dá para mandar, não. O cara do outro andar, do outro setor, não. Só para gente de fora. Claro que não, claro que não. Serve para enviar mensagem a destinatário interno e externo, gostei, que possuam ou não endereço eletrônico. Para aí. Eu quero mandar um e-mail para você, Jason. Eu quero mandar um e-mail para você. Qual é o seu e-mail? Eu não tenho, mas eu vou mandar mesmo assim, Jason. Como? Se o Jason não tem uma conta de e-mail junto ao provedor, não tem um endereço para me passar, como é que eu vou mandar a mensagem para ele? Recebeu? Não, né? Não é assim, ó. Então, o cara tem que ter, é óbvio, tosco, questãozinha tosca. E aí que a FEPES me deixa chateado. Tem questão que ela complica, assim, é um troço, né? Extremamente complexo. Mas tem outras que ele parece que está brincando com o aluno, tá? Então, questãozinha tosca, tosca. Na verdade, o serviço de e-mail é tosco, né? Vamos lá. Letra E. Serve para enviar somente mensagens criptografadas a destinatários internos e externos. A princípio, legal aqui, ó. A princípio, o e-mail é uma troca de mensagens e não é uma troca segura. Não é. Por padrão, o e-mail não é uma troca segura. Porque a troca de mensagens que acontece, por padrão, não é criptografada. Eu posso mandar uma mensagem criptografada? Posso. Tá? Mas o padrão, o normal, não é ser criptografado. Então, besteirinha, resposta realmente é bola. Bola, facinho. Vamos para a próxima. 9. Eu tive agora no início do ano o prazer de conhecer, né? Conhecer uma das regiões do Brasil aí, né? Manaus. Cara, lugar legal pra caramba. Tem uns lagartos andando na rua, né? Um troço legal, legal mesmo, né? Fui trabalhar uma turma lá com o pessoal e um concurso, tinha uma série de concursos de lá, se não me engano era IBFC, tá? Onde caíam questões
falando sobre essa parte de pesquisa no Google, busca no Google, onde nós sabemos que a ideia do hífen é uma exclusão, sabemos que a ideia da aspa dupla, né? É para você caracterizar uma expressão. Vimos já em exercício nosso, ponto, a ideia de intervalo. Ok, isso é normalzinho. Só que essa banca, né, a IBFC, né, e aqui a FEPES me surpreendeu com essa questão, né, ela tratou também uma busca. Eu quero pesquisar um termo na internet, mas esse termo ele não está no conteúdo da página, ele está no título da página, no título. E pode isso, eu direcionar a pesquisa não para o conteúdo, e sim para o título? Sim. Sim. Como é que você faz isso? Vamos lá. Olha só. Aqui. Assinale a alternativa que contém os termos de busca que possibilitam realizar uma busca da página que contém o termo concurso. Concurso. Mas o concurso aonde? No título da página. Pô, sendo título, tem que ter um título em algum canto, né? Tem que ter um título em algum canto. Agora aí, título, 2 pontos, concurso. Título, 2 pontos, entre colchetes, concurso. Título, aqui é português, pô. Aqui é título. Mas o Google não é em português. Ok? In título, né? 2 pontos, concurso. Pois é. In título, concurso. Quem já teve aula comigo, eu já comentei uma outra situação que é o in URL. Ou seja, no endereçamento tem que ter o termo tal. Então tem in title, in text, in URL. Tem vários ins da vida, onde você direciona a pesquisa. Eu quero aquele termo, eu quero aquela expressão, mas a expressão tem que aparecer no título da página, no texto da página, na URL, o endereço, o endereço da página. Então, essa é uma boa pedida. Essa é legal. Resposta D de dado. Ok? Pergunta aos amigos. Quem sabia essa? Quem já tinha visto essa? Essa ou alguma parecida? Desses em alguma coisa. E aí, pessoal? Eu não. Cecília não. Olha lá, eu também não. Felipe também não. Não. Pois Eu é. também não tinha visto. E veja, a ideia de busca no Google é um dos tópicos do edital. E é uma cobrança boa. E é para ser uma cobrança fácil. Por quê? É uma tarefa que a gente faz no dia a dia. Minha sugestão. Vai no Google, como diria o nosso presidente, né? Dá um Google aí. Google aí, tá? E pesquisa lá, tá? Como pesquisar no Google. Pesquisa como pesquisar no Google. E ele vai te dar uma série de situações. A ideia das aspas, a ideia do hífen, a ideia, né? A ideia do ponto. Perdão, né? A ideia de preços, valores monetários, tudo isso ele vai te mostrar. E há uma expectativa, há uma chance de uma cobrança sobre ferramenta de busca. Ok? Show! Vamos seguir. Dúvidas? Vamos para a próxima. Ah, essa aqui também é manjada, hein? Essa aqui é manjada. Tu sabe que cai para nós a parte de navegadores. Navegador, a cobrança é ampla pra caramba. Pode ser o recurso do navegador, pode ser uma tecla de atalho, pode ser 1001 coisa, ok? Eu trouxe essa porque, mal ou bem, nas outras questões,
eu não tratei muita tecla de atalho. Será que a FEPES não vai cobrar a tecla de atalho? Acho que a gente não vai ficar livre, não. Acho que vem no mínimo uma, só para marcar presença, uma de tecla de atalho. Qual é a chance maior? Sistema operacional, Word ou navegador, Como eu já postei sistema operacional recursos, como eu já postei o Word ou Writer, a parte de formatação, eu apostei aqui no navegador, de repente a parte de teclas de atalho, ok? Como é que você faz para abrir uma nova aba, uma nova guia? Nova guia, Ctrl+T. Só que ele não quer abrir uma nova guia. Cuidado. Assinale a alternativa que contém a tecla de atalho que, quando pressionada, restaura a última aba fechada. Veja, ao navegar para a internet, você acidentalmente fechou a aba. Ih, caramba, eu tinha 3, 4 abas abertas, fechei. Ih, não é para fechar. Você quer reabrir, você quer restaurar. O que você faz? Ctrl+Shift+T. Ctrl+Shift+R para restaurar, né? Não. É Ctrl+Shift+T. Reabre a última aba fechada. Ok? Tranquilo? Boa. Tivemos uma prova regional do Rio Grande do Sul, ali do lado, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul ali do lado, ok? De uma banca lá que os caras pisaram na bola. Tá? Tentaram fazer uma questão interessante até, só que eu acho que eles se atrapalharam na escrita. Eu vou tentar te explicar aqui, da seguinte forma. Eu vou abrir a aba 1, eu vou abrir a aba 2 e eu vou abrir a aba 3. Ok? 1, 2, 3. Nesta ordem. Quer abrir mais uma? 1, 2, 3, 4. Nesta ordem. Eu fechei a aba 4. Eu fechei a aba 3. Nesta ordem. Eu fechei a aba 2. Se eu pedir para reabrir a última aba, qual foi a última aba fechada? A 2. Entendeu? De novo, presta atenção. 1, 2, 3, 4. Fechei a 4. Fechei a 3. Fechei a 2. Estou só com 1. Ctrl+Shift+T. Reabre a última aba. Reabre a 2. Ctrl+Shift+T. Reabre a 3. Sim. Então, ele vai fechar. E se ele der o Ctrl+Shift+T, ele vai reabrir. Reabrir na ordem inversa. A última ele reabre primeiro. Na ordem inversa que ele fechou. Fechei primeiro a 1, fechei primeiro a 4, depois a 3, depois a 2. Ordem inversa. Reabre a 2, reabre a 3, reabre a 4. Ok? Só para você saber que o Ctrl+Shift+T reabre as últimas abas fechadas. Perfeito? Faz isso. A hora que terminar aqui a aula, né? Você tenta testar, tenta brincar com isso. Ok? Vamos para a próxima. 10 é D de dado. 11. Com relação à instalação e configuração do software de segurança sobre o ransomware. Ransomware é o ataque da moda. Ransomware é o ataque da moda. É o sequestro de dados, onde o bandido sequestra e pede um resgate. Resgate para você voltar a ter acesso a esse arquivo. Ok?
é um tipo de malware ou vírus que geralmente criptografa. O sequestro não é que ele vai roubar tirar dali o arquivo, não. O arquivo continua ali, só que ele está inacessível. Inacessível. Ele está criptografado. E para você voltar a ter acesso, você vai ter que pagar o quê? O resgate, para voltar a poder abrir o arquivo. Resposta, letra B. Ok? Vamos lá. Olha, C é um tipo de malware ou vírus que realiza o monitoramento de atividades do computador infectado, o objetivo de capturar senha ou informações de cartão de crédito. É um programa espião. Está monitorando. É um spyware. Letra D de dado. É um tipo de malware que instala um aplicativo no computador infectado com o objetivo de lançar ataques de negação de serviço a partir desse computador, dificultando a localização, o rastreamento do agressor e aumentando o seu poder de processamento. Ataque de negação de serviço, um DDoS. Letra E. É um mecanismo de segurança. Ransomware não é segurança. Que constitui uma resposta às tentativas do hacker e invasores de instalar o malware no computador, reconhecendo e neutralizando o tipo de ameaça. Não, ele não age como uma barreira, um filtro, um antivírus. Não, ele é o ataque. Então, ele não é do bem, é do mal. Resposta é bola. Ok? Vamos para 12. A 12 eu quero ver. A 12. A 12. Em outras aulas, eu já montei uma tabela que é o que o aluno tem que saber sobre os tipos de backup. Eu vou tentar fazer aqui rapidinho. Vamos ver se consigo. Vamos ver. Fica comigo? Tem uma parada aqui no Zoom. Deixa eu ver se consigo. Que é o quadro branco. Vamos ver se consigo desenhar aqui para vocês. Você entender os tipos de backup. Tipos. E aí os tipos. O backup normal ou completo. Normal ou completo. O backup do tipo incremental. Incremental. E o backup do tipo diferencial. Ainda tem o diário cópia, mas aqui o nosso comparativo é sempre com base nesses aqui. Diferencial. O que o aluno tem que saber sobre esses backups? O que ele pega? O que pega? Como assim o que pega? O backup do tipo normal, ele pega tudo. Tá nem aí. Você falou que quer fazer o backup normal do teu HD, ele vai pegar tudo do HD, tudo. Tá nem aí. Já tinha sido feito backup, não tinha arquivo novo, arquivo velho, tô nem aí. Pega tudo. O backup normal é pegador, tudo. Já o incremental, ele é mais seletivo. Ele só pega os arquivos desmarcados. Aí você vai se perguntar, e por que o arquivo estaria desmarcado? Ou porque ele é um arquivo novo, arquivos novos são criados sem marcas, ou porque o arquivo, em algum momento, ele até participou do backup, mas ele foi alterado. Se ele foi alterado, ele perde a marca. Então, quando você pega os desmarcados, são arquivos novos ou arquivos que foram alterados. Bom, e o diferencial? Também só pega os desmarcados. Ok? Olha só. Isso é o quanto ao que ele pega.
Outra ideia que você tem que ter é como é que funciona o controle. O controle. Sim, porque após fazer o backup de tudo, o backup do tipo normal, ele faz a cópia de tudo e ele cria lá uma marcaçãozinha. Ele cola uma etiquetinha, ele coloca um sinal, tá? Ele marca para efeito de controle. Marca. É claro que se o arquivo for alterado, ele perde essa marca. Mas, a princípio, o backup normal marca. Já o incremental, que pega os desmarcados, ao final do processo, ele também vai marcar. Já o diferencial, ele pega os desmarcados, mas ele não cria nenhuma marcação de controle. Então, ele não marca. Então, se eu fiz o backup diferencial, ele participou do backup, ele não vai ganhar a marca. Então, na próxima semana, no próximo backup, o arquivo vai participar de novo. Perceba que o backup diferencial só tende a crescer. O backup diferencial vai inflando. Ok? O incremental, ele faz o que mudou e marca. Só vai participar do próximo se ele tiver alteração. Senão, ele não participa. Então, o backup incremental ele é mais prático na hora de fazer. Mas tu sabe que tudo tem as suas vantagens e desvantagens. E aqui é saber o como restaura. Como restaura. Se eu fizer um backup do tipo normal, na hora da restauração, basta pegar o último. Porque o último sempre tem a posição completa. Que ele pegou tudo. Então, basta pegar o último, para mim tá legal. E já o backup incremental, se eu tenho 2, 3, 4 backups incrementais, eu tenho que pegar para restaurar todos. Porque cada um pode ter uma posição diferente. Devo pegar todos. E já o backup diferencial, basta pegar também o último. Então, dá um print na tela aí. Dá um print na tela. Ok? Porque isto é uma possível cobrança de prova. Isso é o que você tem que saber para resolver essa próxima questão. Quer ver? Deu print? Vamos lá. A diferença entre o backup incremental e o diferencial é: o diferencial marca os arquivos copiados. Peraí. O backup diferencial marca? Não. Quem que marca? O incremental. Está trocado. Inverteu as bolas. Para restaurar um backup diferencial, deve-se possuir todos os backups realizados, desde o último backup normal, incluindo outros backups diferenciais realizados ao longo do tempo. Como é que é a história? O diferencial basta pegar o último e não todos. C. O backup diferencial copia todos os arquivos criados ou alterados, ou seja, desmarcado, né? Desmarcado. Enquanto o incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup incremental ou normal. Por quê? Porque o incremental é quando ele vai dar marca. O normal dá marca. Ele só vai perder a marca se ele for novo ou se ele foi alterado. Gostei da letra C. Olha, D. Um backup que utiliza uma combinação de normal e incremental exige mais espaço em disco. Pessoal, o backup incremental é enxuto. Comparado com o diferencial, que só vai crescendo, vai inflando, lembra? Quem é que infla? É o diferencial. Então, não exige mais espaço. Não.
O backup que utiliza uma combinação de normal e diferencial exige menos espaço. Trocou, né? Trocou. Quem exige menos espaço é o incremental, quem exige mais espaço é o diferencial. Por isso, a nossa resposta é letra C. Concorda comigo? Olha aqui. Cadê? É essa tabela. Fala, pessoal. Dúvidas? Ok? Boa. Eu acredito que uma questão puxada, difícil, pode ser uma questão de backup. Pode. É onde a banca pode tentar complicar um pouquinho. Vamos para a próxima. Treze. Essa aqui eu gostaria de ver quem conseguiu resolver. Essa, né? Primeira coisa que você tem que saber. Primeira coisa. Taxa de transferência. 15 Mbps. Tu sabe o que significa 15 Mbps? 15 Mbps é o quê? Me responde. 15. Não. Veja, Jason. Mega, não é megabyte. O Jason botou Bzão. Bzão é byte. Tu viu ali que era Bzinho? É megabyte por segundo, não é? Megabit. Bits. Não lembrava. A taxa de transferência, a taxa da tua internet, da tua porta USB, a taxa de transferência é expressa em bits, tá? E o bits não é essa batida, bits, é BIT, tá? Tá bom lá, megabits. Tá? Tranquilo? Vamos lá, vamos para o quadro. Quadro branco. Deixa eu ver como é que cria o novo quadro branco aqui. Deixa eu ver se estou para criar um novo aqui. Vamos fazer assim. Aqui, achei. Aí. O arquivo em questão, ele tem 2 gigabytes. E você quer transferir esse arquivo a uma taxa de 15 megabits por segundo. Não dá para pegar e dividir um pelo outro, porque são unidades diferentes. Então, temos que trazer tudo para a mesma unidade. Quer começar aqui, ó, giga transformar em mega? Faz lá. 2. O certo seria fazer vezes 1024. Vezes 1024. Mas faz vezes 1000, só para facilitar a tua vida. 2000. Ó, transformei o giga em megabytes. O dado é expresso em bytes. A transferência é expressa em bits. Eu tenho 2000 megabytes, ainda não tenho a mesma unidade. Vamos transformar esse byte em bit? O que eu faço? Multiplico por 8. Cada byte é 8 bits. Aí eu vou ter 16.000 megabits. Agora eu estou na mesma unidade. E aí? 16.000 dividido por 15. Vou usar aqui a minha calculadora rapidinho, já não pode, né? Dá 1066. 1066. O quê? Segundos. Eu tenho alguma resposta em segundos? Vamos ver. Não, eu tenho minutos. E tem em hora também, né? Tem minutos e tem em hora.
Vamos tentar transformar isso para minutos? Vamos lá. Divide por 60. Divide por 60. E você vai chegar a 17,77777 o quê? Minutos. Minutos. Ok? Vamos ver? 5 a 6, não deu. 17. Pô, aqui tem 19, professor. Lembra que a gente fez vezes 1000 e o certo é vezes 1024? Então, vai dar um pouquinho mais. Vai dar um pouquinho mais. Mas com certeza não é o 27, não é o 41 e não é 1 hora, pô. Então, você vai estar aqui. Aqui. Resposta, bola. Essa é uma questão boa. Essa é uma questão boa que trata o quê? A unidade de medida. A parte de transferência, você vai lembrar, tem o protocolo de transferência, o FTP, mas a transferência, ela pode ser a transferência de um e-mail, a transferência de uma página, o teu acesso à internet, qualquer situação de transferência. E aí você vê que a taxa de transferência é expressa em bits. Tá? Então, ó, volta lá, volta lá. MBPS é mega bits. Bits, o I, bits por segundo. Ok? Megabits por segundo. E o dado é expresso em bytes. Aqui é gigabytes. Cada byte corresponde a 8 bits. Por isso que a gente fez toda aquela transformação. Legal? Tranquilo aqui? Boa. Vamos lá. Vamos seguir. Um outro aberto aí. Deixa eu ver quem é a criatura. Lucilena. Que, professor? Você está comendo alguma coisa aí? Lanchando? Eu estou comendo, estou bebendo cerveja. Ah! Estou brincando. Tô quase... Foi melhor, né? Lô, deixa para beber segunda, Lô. Isso. Tá bom. Domingo depois da prova. Domingo depois da prova. Verdade. Vamos daí. Vamos lá, vamos seguir. Vamos comemorar. 14. Celesc assinale a alternativa que apresenta características de um data warehouse. A parte de data mining e a parte de data warehouse é uma parte muito conceitual, muito conceitual. Data mining é uma ferramenta de mineração. O data warehouse é uma grande base de dados, ok? Essa base de dados, pessoal, ela sai do ambiente de produção, informações que são geradas no sistema de produção, sai e vai alimentar essa grande base. Então, o Data Warehouse é uma base histórica, não volátil, porque eu não vou perder os dados, e ela é variável no tempo, ela vai crescendo, ela vai sendo alimentada, ela vai acumulando informações. Então, veja, só o fato de ela ser não volátil, já vou riscar aqui. Acabou, né? Acabou. E variável no tempo. Como assim variável no tempo? Porque como é uma base histórica, ele não vai manter um mês, ele vai manter um histórico da produção. Quanto maior essa informação, melhor para a análise. Vamos lá, quer ver? Olha só, eu sempre dou como exemplo o seguinte. Estava vendo, acho que foi agora esses dias, né? Foi início de novembro, né? Que ao menos estava passando na TV, que foi a temperatura mais baixa para novembro, a mais baixa dos últimos 60 anos.
ok? Então, veja. E antes? É que antes não se registrava, não se armazenava esses dados. Então, eu tenho como referência um curto, pensando, né, no tempo que existe o planeta, os últimos 60 anos é pouco de referência, né? Mas é o que eu tenho de referência, é o que eu tenho armazenado, é o dado que eu tenho acumulado. Então, quanto mais informações históricas eu for guardando, não posso perder, é não volátil, melhor vai ser a minha análise. É isso que muitos brigam, no sentido, brigam, né? De que a Terra, o aquecimento global, né? Isso é besteira, porque a Terra sempre teve esses ciclos de aquece, esfria. Só que, claro, a gente não estava aqui para registrar, né? Não estava para registrar, mas a história fala que ó, sempre teve. Agora, se está subindo de mais ou menos, né? A gente vem acompanhando agora. Então, a gente consegue fazer uma análise com base no registro que a gente tem. E aí você imagina que tudo e qualquer informação que sai do ambiente de produção, ele vai passar e vai ser jogado para o Data Warehouse. Para quê? Para o Data Mining, a ferramenta de mineração, comparar, tentar obter novas tendências, tentar descobrir novos padrões. Essa é a ciência do futuro, a parte de análise de dados, para várias áreas, ok? Na parte de marketing, entender o gosto da pessoa, na ideia de vendas, tá? Então, para as várias áreas, ok? Bom, então aqui é normal que cada vez mais comece a cair em prova. Banco de dados, Data Warehouse, Big Data, estranho não cair para nós Big Data. O Big Data, a diferença é que ele busca também dados em tempo real. Dados que são gerados no momento agora. O Data Warehouse são informações históricas. É a coisa do passado, coisa que já foi efetivada. Ok? Que sai do ambiente de produção, passa por um processo de extração, então do ETL, extração, tratamento e carga, que vai alimentar essa grande base, para que a empresa possa tomar decisões. Ok? Então, aqui para nós, só essa ideia, só esse conceito de que ele é não volátil já matava. Ele é orientado por assunto, ele é integrado e variável no tempo. Resposta, põe aí C. E vamos para a nossa última. Olha aqui da onde? Aqui da Polícia Civil, né? É a nossa Polícia Científica, tá? Essa aqui é da Polícia Civil de Santa Catarina. Dentre as várias definições propostas para computação em nuvem, uma que é aceita pelo mercado é aquela proposta pelo NIST, Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias, Departamento de Consórcio norte-americano. De acordo com o NIST, indique em qual modelo de serviço a capacidade de entrega ao consumidor é o fornecimento de uma capacidade de processamento, armazenamento, rede e outros recursos de computação fundamental, nos quais o consumidor, o cliente, é capaz de implantar e executar o software arbitrário, que pode incluir sistemas operacionais e aplicações. O consumidor não gerencia ou controla a infraestrutura de nuvem subjacente, mas tem controle sobre o sistema operacional, armazenamento e aplicações implantadas, e possivelmente um controle limitado de componentes de rede. Caramba! Vamos começar o seguinte. Temos 3 modelos. SaaS, PaaS e IaaS. PaaS, SaaS e IaaS. O resto risca. Bom, o mais comum é o SaaS. É você usar o software. Você usar o software como serviço. E aqui ele colocou armazenamento. Armazenamento
A guarda da informação é espaço em disco, é infraestrutura. Então, não é software, e sim é a parte de infraestrutura. Resposta, letra D. O PaaS é a plataforma, é o ambiente de desenvolvimento. Ok? Então, eu vou emular o ambiente para desenvolvedores. Aqui não, eu estou criando um espaço de guarda, estou usando um equipamento de rede de forma remota, né? É a guarda da informação, é a ideia do IaaS, infraestrutura. Resposta é dado, D de dado. Boa. Então, nessa parte de nuvem, pode esperar por uma também questão. Dê preferência ao entendimento do SaaS, o Office 365, né? O Office remoto, virtual, que a gente chama, o Google Docs, tá? Então, você faz uso de um software como serviço. É um dos mais questionados, cobrado. Aqui ele cobrou a parte física, a parte de infraestrutura. Legal. Pessoal, peço desculpas aí pela voz, né? Tá acabando, tá sumindo, mas a gente fez aí, dentro do possível, o melhor para que você possa gabaritar não só a informática, espero que você tenha gostado das demais matérias, ainda tem raciocínio lógico, ainda tem administração, né? Direito administrativo, né? Mas eu espero que na parte de informática eu tenha conseguido dar uma geral para vocês aí do que pode vir a aparecer na tua prova. Perfeito? O grupo está lá ainda. Dúvidas, manda mensagem para nós. E não esquece, pós-prova. Fez a prova, tem acesso à prova, quer mandar para nós, manda no grupo, para os professores, já, começar a resolver. Vamos tentar fazer em primeira mão, o comentário das questões, ok? Mas para isso, dependemos de vocês. Bom, por hoje é só. Um abraço a todos e bons estudos e até amanhã. Amanhã tem mais. Raciocínio lógico, professor Sérgio Alpenfelder e Direito Administrativo, professor Roosevelt, ok? Um abração. Até mais, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite.